E aí, pessoal, tudo jóia? Beleza. Então, eu escolhi esse tema aí para a gente estar abordando nessa aula. É um tema bastante atual, né? Tem ganhado bastante espaço em todos os veículos de comunicação. O pessoal tem se utilizado bastante do chamado podcast. Mas, afinal de contas, o que é o podcast? Como que se faz um? Né? Como que se grava, né? Roteiriza, como se distribui um podcast. Esses são alguns tópicos que a gente vai conferir nesse nosso encontro virtual de hoje. Então a gente já começa falando um pouco sobre o conceito, né, do podcast. É um conteúdo em áudio, né, que é disponibilizado através de um arquivo ou streaming, que conta com a vantagem, né, e a grande vantagem do podcast é que eu vou escutar sob demanda, ou seja, ele pode estar disponível para mim, não é? E eu posso salvar e ouvir no momento que eu tiver disponibilidade para ouvir aquele conteúdo ou quando eu tiver realmente interessado, né, em saber mais sobre determinado assunto. Então, assim, é o grande lance de eu poder escolher quando e de que forma eu vou poder estar acompanhando esse podcast. A gente pode dividir, né, em dois grandes grupos. Um bate-papo, né, debate, uma conversa informal, uma troca de ideias e tal. Esse é um estilo, né, de podcast. O outro é um que o próprio nome já sugere o que é, né? É um storytelling. E o que seria isso? Seria você, através, né, da sua condução, através do seu entendimento, através do seu conhecimento ou com a participação de outra pessoa, narrar um determinado tema, né, já lendo um texto pré-pronto, um roteiro já planejado, já estruturado, discutindo determinado assunto, mas com a capacidade de se passar, né, um conhecimento ou se passar um conteúdo com bastante abrangência. E aí a gente tem alguns exemplos, né, que pode passar para vocês aqui, né, o exemplo do formato com notícias, né, que aí costuma ser periódico, né, já que a gente está buscando informação em determinado canal, seria interessante que essas informações elas tivessem uma periodicidade definida, diária, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, que esse conteúdo tivesse, né, algo definido que eu pudesse aguardar, né, uma sequência desse podcast. Educação, né, aulas, leitura de livros, enfim, um conteúdo de fato, né, que possa conduzir alguém a um entendimento de algum tópico. Funcional, né, que é aquele que fornece informações sobre temas diversos e com dicas para alcançar um objetivo, né? Você pode fazer, por exemplo, um podcast sobre saúde mental nesse momento que a gente vive aí, né? E seriar, né, esse podcast. No podcast 1, falar sobre determinado aspecto, aí tem uma sequência no podcast 2, e aí vai rolando, mas ele é funcional, ou seja, ele fornece informações sobre temas diversos, ele te conduz a um caminho, a um objetivo. Entretenimento, que é grandão, né? Assim, você pode envolver muita coisa nele, né? Cultura, cinema, dica de filme, um bate-papo informal sobre determinado filme, uma resenha sobre determinado assunto que você está abordando, pode convidar uma pessoa, trocar uma ideia, enfim. É bem amplo esse ponto ligado ao entretenimento, vai muito da criatividade de cada um. A escolha do conteúdo, ela deve estar ligada diretamente com o seu entendimento sobre aquele assunto. Não adianta você abordar um tema do qual você não tenha entendimento.
Se você não é uma pessoa que tem um amplo entendimento ou um profundo entendimento sobre aquele tema, então é fundamental que você, pelo menos, tenha algum conhecimento, ou seja, que você leia, que você se atualize sobre esse tema e que você convide uma fonte expert, ou seja, um convidado que vai realmente desdobrar esse assunto. Porque quem está buscando um podcast, ele não quer uma visão muito rasa sobre determinado tema, ele quer um algo mais, né? Porque se ele não quisesse algo mais, ele não teria baixado aquele podcast ou não estaria acompanhando aquele podcast sobre o tema, né, que fosse do seu interesse. Então, quem vai buscar um podcast não está muito preocupado com o tamanho do podcast, está preocupado com o conteúdo que ele tem a oferecer. E aí tem 3 perguntinhas que a gente deve responder antes de se pensar, né, em produzir, em gravar, né, em escrever sobre esse podcast. Se ele é verdadeiro, ninguém merece, né? A gente está cheio de fake news circulando por aí, né? Então, se for um conteúdo até revelador, ou seja, que possa desmentir alguma fake news, ou que seja um conteúdo verdadeiro de fato, esse conteúdo, né, já começa bem, né? Se ele é relevante, ou seja, se é de interesse das pessoas, se ele tem algo que possa contribuir, né? E aí eu não estou falando só no ponto de vista jornalístico, não, como um todo, né? Se ele pode contribuir de alguma forma. E se é possível envolver, né, o seu público com o assunto que você vai abordar. Porque não adianta nada você abordar um assunto muito bom, mas que o seu público que está acostumado a acompanhar aquilo que você está colocando, se ele não vai se interessar por aquele conteúdo. Então você tem que ver se o conteúdo tem a ver ou se vai causar algum tipo de interesse no seu público-alvo. E aí chega a parte da gente pensar em como construir esse roteiro, né, que é algo fundamental para se ter sucesso. Por mais simples, por mais que ele só tenha tópicos, o roteiro ele tem que estar presente, porque ele vai nortear, né, como que vai ser o seu podcast, do começo ao fim, né? Então vamos pensar aqui, eu vou colocar lá que o meu podcast vai ter uma vinheta lá de abertura, que eu vou precisar apresentar, né, quem vai participar desse podcast. São os locutores e até mesmo o próprio entrevistado. O tema, né, e a data, ele deve estar presente lá no roteiro, mas não necessariamente eu preciso falar sobre ele, porque ele pode estar discriminado, e a gente vai ver mais adiante, né, em como a gente faz a descrição, né, quando a gente estiver publicando esse podcast. Uma ligeira introdução para prender o público ao tema, né, para que as pessoas possam entender melhor, por mais que você faça uma descrição lá daquele episódio ou daquele podcast, você, na hora de introduzir, você vai falar um pouco sobre aquele conteúdo para buscar prender a atenção das pessoas. Por isso a importância de ser relevante e estar bem direcionado para o seu público-alvo, como a gente viu, né, no slide anterior. E as conclusões desse podcast e um convite para continuar seguindo os demais, principalmente se for uma série, né? Se tiver uma variedade, né, de assuntos, você convida a pessoa para estar sempre acompanhando, né, sempre acompanhando aquilo que você vai estar colocando lá de novidade. E aí, um encerramento, né, agradecendo a pessoa que participou, agradecendo, né, aqueles que estão acompanhando, que, né, vem acompanhando você nos seus podcasts, ou acompanhou o primeiro que você colocou à disposição do público. Basicamente, o roteiro tem que ter, né, esses elementos aí. E aí, um modelinho simples aqui de roteiro, né, a gente já viu num outro vídeo, numa outra videoaula, que está disponível no canal lá sobre produção de programas. Eu já tinha utilizado esse modelinho aqui mais simples, só para retratar como é que pode ser, só para te guiar. E também, se você for fazer algo que dependa de uma pessoa para operar, né, apesar da gente ver aqui nessa videoaula como que você pode, inclusive, gravar isso,
mas é bom que você tenha um roteiro arrumado para que você depois não se perca na própria condução e na própria edição desse material, né? Então aqui ele tem um lado que é voltado para quem for estar gravando, editando e montando esse material, e o outro para quem vai estar falando. Se for, né, você mesmo a fazer as duas funções, melhor ainda, porque aí você já vai estar mais familiarizado com o conteúdo que você vai estar fazendo. Então, ele é simples, né? Está aqui, locutor, abertura, né, do mini programa ou do podcast. Você vai fazer a abertura lá, né, e vai estar colocando aquele conteúdo lá. Por que eu utilizei até mini programa aqui? É porque se você estiver produzindo um mini programa para o rádio, esse mini programa ele pode ser, né, editado e ser colocado à disposição de todos através, né, de programas específicos e até de aplicativos como conteúdo de podcast. Então, são questões que a gente vai estar pontuando aqui. Então, aqui, abertura e tal, se tem vinheta, se não tem vinheta, né? Então, o locutor vai fazer a abertura, a técnica vai estar colocando lá o BG, que é o background, ou seja, o som de fundo, se tiver, né? Uma vinhetinha de abertura, né? Você vê que eu fiz num formato aqui que o locutor, ele chega, né? Ele fala, ele pode se apresentar, né? Eu sou fulano de tal, e vamos abordar tal assunto e vamos falar sobre isso, vamos estar recebendo tal pessoa e tal. E aí entra a vinhetinha e depois ele pode estar ou apresentando, né, falando um pouco mais sobre o tema e apresentando o entrevistado, ou simplesmente falando um pouco mais sobre o tema e dando sequência, né, ao seu podcast. E aí eu botei aqui uma opção, né, de tipo de uma lapada. O que é uma lapada? A lapada é a reunião de pequenos trechos de matérias que você monta, você faz recortes disso daí. É uma opção. Com o podcast você pode brincar, né, com isso, é algo gravado. Então, você pode colocar as pessoas a par daquele assunto se ele já foi abordado. Você pode colocar pequenos trechos ali, e aí a pessoa se posiciona mais ou menos, entendi um pouco melhor. E aí depois você vem com o seu entrevistado ou você mesmo arrematando e desdobrando esse assunto. E aí como que eu posso gravar isso, né? Você tem a opção de gravar no seu próprio smartphone. Eu não aconselho gravar no WhatsApp, porque depois você vai precisar editar, né? Porque dificilmente você vai gravar um podcast que é algo mais longo e não vai errar, né? É possível que tenha alguns acertos a serem feitos. Então, é mais fácil você já gravar num programa específico, né? E aí tem o Audacity, que é um programa gratuito. Você pode editar, gravar, importar, exportar diversos formatos. Tem o Adobe Audition, que também é um programa robusto, né, da Adobe, que permite que o usuário crie, grave e edite músicas e áudios. E tem outras opções, e eu coloco também aqui um endereço para que vocês possam estar buscando, né, detalhes sobre esses programas. Eu não vou estar explicando aqui nessa videoaula como que vocês vão estar utilizando, porque o programa ele é muito simples, esses programas são muito simples. Você promove a gravação e depois você, com o próprio dedo, vai escolhendo o ponto que você quer recortar e só apertar no botão cortar e ele vai colando parte por parte. Então, assim, ele é bastante simples, é muito fácil de trabalhar com ele. Então, não é nada que cause uma grande dificuldade. Mas também porque eu vou estar dando a opção, né, para o pessoal de estar utilizando a nossa estrutura do laboratório Rádio Educativa FM com agendamento, né, e gravação de forma tranquila. Vocês agendam comigo e a gente vai estar podendo gravar esse podcast direto por lá. E como colocar o seu podcast ao alcance do público? Acho que essa é a grande sacada, né? Não adianta você gravar um conteúdo
se você não puder distribuir esse conteúdo, né, para o seu público-alvo, se ele não estiver disponível para o seu público. E aí eu vou trazer para vocês aqui um programa que é o Âncora, que ele é um programa que já tem a possibilidade de distribuir para várias plataformas, dentre elas o Spotify, que é, sem dúvida alguma, mais conhecida, né, de veiculação de áudio, né, músicas, podcasts e outras coisas mais. Então aqui tem um passo a passo que está disponível, no final também tem um endereçozinho para vocês acessarem. Eu peguei aqui alguns prints, né, para que vocês possam seguir. Né, o login é simples, vocês vão fazer um cadastro, o programa é totalmente gratuito, vai colocar um e-mail, né, vão criar uma senha, né, ou utilizar aí o Google que vocês já têm, o Facebook, o Twitter e tal, e se cadastrar ao programa Âncora. E aí vocês vão depois digitar o nome, endereço, senha, enfim, vão seguir um tutorial simples, né, para poder fechar, né, o cadastro de vocês dentro do programa Âncora. E aí depois vocês vão clicar lá em novo episódio. O legal do Âncora aqui também nas opções aqui, vocês têm a condição de colocar, né, o programa em português, tá? Então vocês podem aqui em settings aqui fazer a opção para a língua portuguesa. Então na tela vocês têm lá um episódio novo, vocês vão clicar, vai ser o primeiro episódio que vocês vão estar fazendo. Se vocês quiserem dar sequência em episódios, vocês vão poder dar, e se não for uma sequência de episódios, depois vocês vão colocar novamente um novo episódio, ou seja, vocês têm a opção de fazer uma sequência de episódios, a pessoa vai ouvir o primeiro episódio, e quando sair o segundo episódio vai estar disponível para elas lá estarem acompanhando o segundo episódio da série que vocês vão estar fazendo, ou se não, vocês vão estar criando novamente um episódio novo para poder veicular. Isso tudo é bastante simples, é só seguir esse passo a passo aqui. Né? No passo 4, vocês têm a opção de clicar e explorar os arquivos. Ou seja, eu já estou com o meu arquivo gravado, o meu áudio gravado e editado. E eu vou trazer ele aqui para o programa Âncora. Eu posso simplesmente arrastar ele, né, e colocar ele aqui, que automaticamente ele vai ler. Tá? Se eu gravei num formato de vídeo, tem problema nenhum. Se você fez a gravação em outro programa, fez num programa com vídeo, você pode trazer ele para cá e ele automaticamente ele vai colocar, vai tirar simplesmente o áudio disso. Aqui está dando a opção para abrir, né, tirar o programa, trazer para cá, mas vocês podem simplesmente arrastar, né, e diminuir aqui essa sequência de passo a passo. E aí a opção de salvar, né, esse episódio, vocês vão clicar lá para salvar, e aí vem as informações que vocês podem colocar. Né, o título desse episódio, se vocês forem fazer seriado, vocês vão colocar esse mesmo título, né, para os outros, né, e vão colocar 1, 2, 3, enfim. Vocês podem usar a criatividade de vocês. E aí, embaixo vem a descrição desse episódio. Né? Se for uma série, você vai colocar lá a introdução, como é que você vai estar colocando nesse episódio e tal. E no próximo você vai colocar, né? Dando sequência ao que aconteceu, que a gente apresentou no episódio 1, agora nós vamos estar desdobrando tal assunto e tal, e por aí vai, né? Então, nesse passo, vocês vão estar fazendo exatamente isso. E aí, na sequência, vocês vão ter aqui, ó, o número da sessão e o número do episódio, tá?
É importante que vocês fiquem atentos aqui, porque se vocês forem seriar, aí vocês vão colocar a seção 1, episódio 1, e depois vocês vão estar colocando episódio 2, episódio 3. Ele automaticamente vai colocando esses episódios arrumadinhos em forma de série. Aqui é a capa do episódio. Se vocês não tiverem a facilidade de alguma imagem assim muito detalhada e tudo, não se preocupem. Vocês podem pegar lá uma imagem padrão do que é utilizada em podcast, que é aquela imagenzinha com microfone, com um fonezinho de ouvido e tal, e tá colocando ali, porque depois vocês vão ter a possibilidade de estar escrevendo, né, e ajustando essa capa. Primeiro vocês vão ajustar, né, o tamanho, ele tem a opção de zoom, você vai aproximando, vai distanciando, vão fazer o recorte para a imagem. É uma imagem que fica na vertical, não é uma imagem horizontal, né? Como vocês estão podendo ver aí nessa representação do Tech Tudo. E vocês vão estar publicando esse material. Nesse momento, você vai ter a opção do upload da imagem, para definir uma imagem para a sua página de produtor de conteúdo. Essa foto vai aparecer como imagem principal do seu podcast. No entanto, né, cada episódio vai ter uma capa personalizada. Então você pode colocar lá na capinha episódio 1, episódio 2. Você tem a opção de escrever, né, isso dentro do próprio programa. Aí está aqui para você abrir, mas você pode fazer o mesmo sistema de arrastar, como eu expliquei no anterior. E aqui é que entra a questão de colocar ou não algo escrito. Se você colocar a aplicação de texto, você vai ter que entender que esse texto ele vai ficar mais ou menos no meio da imagem. Então, se você for escolher uma imagem que você queira utilizar essa forma aqui de inserir um texto, pense, né, em estruturar essa imagem na condição que você possa escrever no meio da tela. Senão, você descarta essa escrita de texto, já utiliza só a arte, a imagem que você separou. E aí, o passo final. Esse que é o grande lance, né, do âncora. Você dá OK e ele automaticamente distribui, não é, o seu podcast para as plataformas que são parceiras. Ele distribui na hora, já aparece? Não, às vezes demora um pouco, mas logo depois aparece. Mas depois você pode entrar, por exemplo, no Spotify e buscar, não é, esse conteúdo. Você vai lá, faz a busca desse conteúdo pelo título, né? Você entra, loga lá no Spotify e faz a busca desse conteúdo, né? E se você localizar esse conteúdo, você coloca que esse conteúdo é seu, ou seja, você está assumindo esse conteúdo como seu, e aí preenche lá outras questões simples de país, idioma, né, se o conteúdo seu tem alguma coisa, né, que é para adulto e tal, e você tem a certeza que ele vai estar disponível no Spotify, né? Depois eu passo para vocês, né, o linkzinho com o passo a passo, nesse caso especificamente do Spotify. Mas só clicando aqui, depois de um tempo ele vai estar disponibilizando esse conteúdo para vocês. O legal é que depois vocês vão ter a possibilidade de copiar, né, esse endereço. Vocês vão copiar o endereço público desse podcast e está distribuindo esse conteúdo através do WhatsApp, enfim, através das suas outras redes sociais, da forma que você achar mais conveniente. Ou seja, amplia a sua condição de estar levando o seu conteúdo para o seu público-alvo. E aí, o passo a passo está disponível aqui nesse endereço, né, que está aqui para vocês, mas ele é essa sequência, né, que eu acabei de passar. Então, pessoal, espero que eu tenha passado para vocês de forma objetiva aquilo que a gente estava
buscando, né, que é levar vocês para esse universo do podcast, mostrar para vocês que não só os grandes eles são capazes de estar colocando, né, um podcast no Spotify, vocês também podem estar fazendo isso, e através, né, dessa plataforma que é Anchor. Tem outras que você também pode utilizar para isso, que são gratuitas, mas a Anchor ela tem essa condição de estar distribuindo o seu conteúdo de forma mais direta e de forma mais fácil. A gente pode depois dar mais sequência com detalhes em cada ponto, aí é só uma questão de vocês me acionarem para isso, mas basicamente esse conteúdo, né, que eu tinha para passar para vocês sobre o podcast. Espero que a gente tenha uma sequência muito especial, com muitas aulas especiais, e que vocês possam aproveitar bastante, não é, essa junção do conteúdo teórico com o conteúdo prático, não é, porque é uma das questões mais importantes, né, dentro da minha disciplina, não é, que é a mídia sonora, o radiojornalismo, que está envolvendo vocês no conhecimento teórico, mas está disponibilizando as ações práticas. Valeu, moçada! Um grande abraço e até o próximo encontro.